Capítulo 8. Os casos fronteiriços. Objetivos deste capítulo. Casos fronteiriços são aqueles que não estão claramente identificados como deficiência pelo Decreto 3.298, mas que apresentam comprometimento social evidente. Alguns casos têm sido discutidos judicialmente, havendo já um parecer a respeito. Outros dependem da análise individual e validação de sua classificação junto às autoridades que fiscalizam a inclusão de pessoas com deficiência. Um dos exemplos mais comuns é o caso da visão monoocular, que é reconhecida como limitante para o exercício profissional da atividade de motorista, segundo o Código Nacional de Trânsito, mas que, via de regra, não atende à especificação para inclusão na contratação pela cota de pessoas com deficiências. Após anos de discussão sobre o assunto, a Advocacia Geral da União manifestou o parecer favorável pela inclusão de candidatos com visão monoocular para fins de cumprimento da cota de contratação de pessoas com deficiência. De acordo com o parecer número 444/2011, o referido dispositivo deve ser interpretado em conjunto com o artigo 3º do mesmo diploma legal para assegurar proteção não apenas àqueles que têm deficiência permanente ou incapacidade física, mas também aos portadores de deficiência caracterizada pela perda ou anormalidade de uma estrutura ou função psicológica, fisiológica ou anatômica, que gere incapacidade para o desempenho de atividade dentro do padrão considerado normal para o ser humano. De fato, o portador de visão monoocular poderá ser qualificado como deficiente nos termos do artigo 3º, artigo 4º do Decreto 3.298/1999, tendo em vista encontrar-se em situação que os torna incapaz de desempenhar atividades dentro do padrão considerado normal para o ser humano. Em outras situações, não há parecer legal que ampare o reconhecimento da deficiência para fins de cumprimento de cota, aos olhos da fiscalização do Ministério do Trabalho. Um exemplo é o acometimento de acuidade auditiva, em níveis suficientes para produzir comprometimento social, mas que não alcança a média de 41 decibéis de comprometimento das frequências de 500 Hz, 1000 Hz, 2000 Hz e 3000 Hz. Como se sabe, 1 decibel representa uma diferença significativa na acuidade auditiva, porque se trata de uma escala logarítmica. Casos fronteiriços, com média de 39 a 40 decibéis, não estão contemplados pela atual legislação, apesar de representarem uma importante restrição social para as pessoas com este nível de deficiência auditiva. Nestes casos, recomenda-se que a análise médica seja feita caso a caso e, se necessário, discutida com as autoridades ou empregadores. Afinal, incluir uma pessoa com deficiência auditiva, de fato, pode ser mais importante do que cumprir mais uma vaga na reserva de cotas. Outras questões de difícil análise envolvem as deficiências intelectuais. Diagnóstico de transtornos mentais ou doenças psiquiátricas não representam necessariamente comprometimento intelectual significativamente inferior à média. De fato, existem vários transtornos que cursam com nível intelectual normal ou até mesmo acima da média. Por este motivo, o médico do trabalho precisa ser cauteloso em sua avaliação, valendo-se do apoio de profissionais especializados quando necessário. Um simples diagnóstico de autismo ou esquizofrenia não representa necessariamente deficiência intelectual. Também existem muitas dúvidas a respeito das diferentes deficiências físicas que podem estar associadas a doenças degenerativas progressivas, como, por exemplo, esclerose múltipla ou esclerose lateral amiotrófica. Na avaliação inicial, dúvidas a respeito da capacidade podem ser dirimidas com testes de campo. Isto é, frequentemente não é possível estabelecer a capacidade para o trabalho a partir de uma análise clínica, sendo necessário avaliar as habilidades do candidato executando a tarefa em si. Neste caso, convém ao médico do trabalho e detalhar no laudo não apenas a doença, mas sim descrever o conjunto de sinais e sintomas do paciente, bem as implicações consequentes de sua condição. Também é sugerido que ao laudo médico sejam anexados laudos de demais profissionais de saúde que assistam o paciente. Isso permitirá ao auditor fiscal do trabalho um amplo entendimento do caso, que ampare de forma mais consistente e justa seu julgamento e decisão. Finalmente, o acompanhamento destes trabalhadores, com base no artigo 12 da Instrução Normativa 98/2012, deve garantir que sejam contempladas as medidas necessárias para assegurar aos trabalhadores com deficiência e reabilitados condições de trabalho seguras e saudáveis, bem como deve seguir a história natural da doença como critério de periodicidade individualizados e específicos, devidamente previstos no Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional da empresa.
Checkbox. Ao final deste capítulo, você deve saber que casos fronteiriços são aqueles que não estão claramente identificados como deficiência pelo Decreto 3.298, mas que apresentam um comprometimento social evidente. Alguns casos têm sido discutidos judicialmente e outros dependem de análise individual e validação da sua classificação junto às autoridades que fiscalizam a inclusão de pessoas com deficiência. O médico do trabalho precisa ser cauteloso em sua avaliação, valendo-se do apoio de profissionais especializados quando necessário. Em casos fronteiriços, convém ao médico do trabalho detalhar no laudo não apenas a doença, mas sim descrever o conjunto de sinais e sintomas do paciente, bem como as implicações consequentes de sua condição. O acompanhamento e controle médico de saúde ocupacional deve garantir que sejam contempladas as medidas necessárias para assegurar aos trabalhadores com deficiência e reabilitados condições de trabalho seguras e saudáveis. Saiba mais acessando os documentos legais no site da ANAMT e da Rede.